Desejo no sentido mais profundo, o elan vital que nos mantém presos à vida. Aquele significado sem o qual a gente não consegue levantar de manhã para trabalhar. Todos nós temos este elan vital. E é claro que à medida que ele vai sendo desgastado e não vai sendo renovado por nós, auxiliados pela graça de Deus, pela presença dos amigos, aqueles que nos amam, são essas situações que vão renovando o nosso elan com a vida, a nossa costura com a vida. Nós estamos costurados com a vida. Se a gente não renova isso, a gente fica deprimido, a gente perde a vontade de viver, falta sentido, né? Viktor Frankl, um psicoterapeuta, que escreveu uma obra belíssima a respeito do sentido da vida, ele dizia isso, que um ser humano, quando perde o sentido para a vida, ele deixa de lutar. E ele experimentou essa tese dele no campo de concentração. Antes de escrever a tese, ele viveu. Ele observou no campo de concentração nazista que os amigos que não tinham familiares mais para onde retornar, que já sabiam que estavam mortos, eles se entregavam ao processo da escravidão sem nenhuma esperança. E ele não. Ele quis continuar vivo, mesmo sem saber se existia alguém esperando por ele. O que ele faz? Coloca uma plantinha na janela e estabelece com ela um vínculo. Eu preciso viver para que essa plantinha não morra. E assim ele criou a psicologia do sentido da vida, onde ele diz de maneira muito simples e muito sábia, uma sabedoria muito grande nessa simplicidade teórica, uma simplicidade muito, né? Quando ele diz que quando nós estamos conectados a um motivo, a gente não morre. Aí você vai poder passar por todas as pedreiras da vida, por todas as pirambeiras da vida, por todas as ladeiras e as subidas mais difíceis, e você não vai desanimar. Porque você tem um motivo. Você tem um sentido pelo qual continuar vivo. O projeto aqui não é uma coisa muito grandiosa. O que amarra esse ser humano à vida é só uma casinha branca. Interessante essa metáfora. Interessante esse significado. Não são grandes coisas que este autor espera ter na vida. Ele espera ter um espaço onde ele possa ser verdade, onde ele possa ser verdadeiro, onde ele possa ser inteiro. Onde é que a gente cabe? Quais são os espaços que realmente nos acomodam, nos aconchegam? Ontem, quando voltava de Campina Grande para João Pessoa para eu pegar o voo, observando aquelas cidadezinhas, né, pelo caminho, aquelas casinhas típicas da Paraíba, ali do Nordeste, do sertão, né, aquelas regiões mais simples do país, todas muito coloridas, casinhas pequenas, mas que dá vontade de entrar e de ficar. São especialistas em aconchegar. Eu fiquei pensando muito nisso. Meu Deus, às vezes nós queremos tanta coisa para viver e de repente uma casa dessa, com toda essa cor por fora, cheia de sentimento por dentro, com pessoas que se amam e a vida está pronta. Aí eu comecei a me pensar assim, onde é que eu me aconchego? Que realidade nessa vida me faz sentir à vontade? Eu tenho um pouco de birra de casa muito moderna. Sabe por quê? Porque parecem clínicas, não é? Se você não quebra a modernidade com uma peça que te aconchega, por exemplo, uma poltrona, uma peça que tenha um pouco mais de antiguidade na estrutura dela, quando a gente vai decorar a casa da gente, por mais simples que ela seja, outra coisa você não quer, senão criar um espaço onde você se sinta aconchegado. O quarto pode ser o quarto mais bonito do mundo. Se ele não tem o retrato da sua alma, você não se aconchega nele. É por isso que o bom arquiteto é aquele que sabe ler a alma do cliente. Claro, tira as cafonagens, os excessos, né, do cliente, mas coloca ele dentro de um lugar que o aconchegue. A minha casa precisa ter os aspectos da minha alma. E eu perguntava isso para mim ontem, onde é que eu me aconchego? Aí eu me lembrei não só de estruturas físicas, porque a casa não é só um aglomerado de paredes. A casa é também um sentimento.
Eu, quando entro dentro de um lugar, imediatamente eu sinto se aquilo me provoca algo bom ou algo ruim. As paredes têm alma, sim. Claro, não a alma que eu estou acostumado a tratar, né? Eu, como padre, lido com a alma o tempo todo. Eu estou falando daquilo que extrapola a matéria, daquilo que transcende a realidade física. Uma casa está construída a partir de sentimentos e tijolos. A casa é também um sentimento. Quando eu volto para minha casa e aquela sensação boa, quando eu abro a porta, quando eu entro e encontro a minha realidade, o meu aconchego, então, eu entendo que a casa é sentimento. Ali me aconchega. Há amigos que me aconchegam. Há pessoas que só saber que estão ao meu lado, eu já me sinto mais inteiro. Me sinto mais pronto, quem sabe. Ou então me sinto com possibilidade de enfrentar os meus vazios. Que eu não tenho ilusão. O que me move, volto a dizer, não é o que eu já alcancei da vida. Isso é só um ponto de partida. O que você já alcançou na sua vida até o dia de hoje é apenas um ponto de partida. O que te move é o que você não tem. É o que lhe ausenta. Aquilo que lhe é ausente. Aquilo que lhe falta. É isso que lhe faz acordar todos os dias e correr atrás. Mas seria muito bom se a gente começasse a perceber que chega um momento da vida em que não basta correr atrás do que é material. A gente precisa correr atrás de sonhos, de realidades que ultrapassam a matéria. Que você vai chegar a uma conclusão de que aquele carro bonito não basta, aquela casa bonita não basta, aquele apartamento maravilhoso não basta. É aqui dentro, o contexto das ausências, gritando pela necessidade de ter uma casinha branca, de varanda, um quintal e uma janela só para ver o sol nascer. É o significado de uma vida bem vivida. Aqui no refrão dessa música, é o resultado de uma vida bem vivida. Depois de ter enfrentado todas as dificuldades da estrofe, eu ter o direito de encontrar neste mundo um lugar onde eu possa me sentir aconchegado. A nossa vida espiritual, minha gente, está a serviço de criar esse aconchego. Porque só no aconchego é que você enfrenta bem os seus desconfortos. Se uma pessoa não está bem aconchegada afetivamente, ela terá muita dificuldade de lidar com os desconfortos da alma. Porque esses desconfortos, eles existirão sempre. Não há a possibilidade de ter uma pessoa humana sem identificar nela os desconfortos que fazem com que ela se mantenha viva. Retire de você essa ilusão de que é o que você tem que te sustenta. Não. O que você alcançou na sua vida até hoje é apenas o ponto de partida. O que lhe move é o que ainda lhe é ausente. Aquela expressão de São João da Cruz, o que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Não é lindo isso? Anota aí, registra no seu coração. O que eu conheço de Deus são as pegadas de sua ausência. Parece contraditório. Aquilo que eu sei de Deus é aquilo que me ausenta dele. É aquilo que no intervalo entre o que eu já conheci e o que eu ainda não sei e prevalece um mistério neste intervalo, é este mistério que me leva até Deus. Porque se eu me baseasse naquilo que eu já sei sobre ele, eu me acomodaria aqui, nesse exato lugar onde eu estou. Eu não faria um próximo programa. Se eu quisesse me acomodar naquilo que eu já sei sobre Deus, eu terminaria a minha missão agora. Eu diria, gente, eu vou me aposentar. Eu já não tenho mais o que falar. Eu já não tenho mais o que fazer. Eu já não vou mais cantar, eu já não vou mais escrever, porque o que eu sei sobre Deus me basta. Não. O que me faz querer sair daqui com o compromisso de voltar na próxima semana, ou de acordar amanhã e continuar essa minha missão que eu considero meu ofício, aquilo que me mantém vivo, não é o que eu já alcancei sobre Deus. É o que eu ainda não sei sobre Ele,
que me faz caminhar. É aquilo que aguça a minha curiosidade. Quando eu olho para as tragédias da vida e eu não sei explicá-las, ao invés de provocar em mim uma desesperança e de perguntar onde é que está Deus? Não. Ao olhar para tudo isso que me ausenta, a tudo isso que me fere, eu descubro o meu elan com a vida. É nessa santa curiosidade que eu me posiciono como um homem de fé. Nunca me bastaram as respostas prontas, nunca me interessei pelos livros que se propõem a responder tudo o que nós queremos saber. Nunca acreditei ou pautei a minha vida na possibilidade de que alguém venha me dar todas as respostas que eu quero. Não é mistério. Se não fosse mistério, eu não precisaria ter fé. Se eu já soubesse tudo sobre Deus, eu não precisaria ter fé.